Oi, queridos. Ei, galerinha. Tava tendo reunião, Tudo bem? pessoal, joia, com os representantes de turma, e aí corri pra cá. Natália tava lá também, Vai lá, cheguei aqui agora. Tati também tava lá, Ana Cristina também tava lá. Agora nós vamos pra nossa aulinha. Olá, tudo bem? Ei, queridos. E aí, como é que vocês foram de feriado? Estudaram muito? Com certeza. Mais ou menos. Tá. Deixa eu ver aqui, porque eu fico 2 minutos sem acessar o WhatsApp, tem 50 mil mensagens. Eu acho que não. Bom, vocês têm alguma dúvida, gente, a respeito da VA que vocês queiram tirar, que é antes de entregar ela? Ou tá tranquilo? Acho que muitos de vocês já devem ter até entregue, né, a VA? Que é para hoje? Até as 20h59. Já oia. Deixa eu te perguntar, só confirmando aqui, é uma pessoa por grupo para enviar, né? Pode ser, não precisa de todo mundo fazer o envio, não. Desde que, pelo amor de Deus, vocês coloquem o nome de todos os participantes na VA, tá? Mas não precisa de ser todo mundo, não. Porque aí, por exemplo, eu já até já lanço a nota, né? À medida que eu vou corrigindo, eu já sei que fulano de tal já fez, então não preciso de corrigir, entendeu? A dele também. Né? Então, assim, fica até mais fácil para mim, porque eu vou fazer a correção também pelo sistema, né? Então, fica até mais fácil. Beleza, então, obrigada. É porque meu grupo só a Ana que enviou, aí eu fiquei... Não tem problema não, dá tranquilo, tá? Ô, professora, deixa eu te fazer uma pergunta Aí, também. só uma coisa, eu deixo. Mas só uma coisa. Como vocês têm uma turma, né, que é sexto e sétimo, só tomem o cuidado para mim de colocar quem é do sexto e quem é do sétimo. Né? Se uma pessoa só for fazer o envio e aí tiver essa mesclagem em relação à turma, só tomem esse cuidado para mim para poder facilitar o lançamento da nota. Beleza? Pode falar, Verônica. Eu já até enviei, tá? Se eu estiver errado, então no caso vai continuar errado. O Não, que porque você pode acontece? substituir ainda. Enquanto a atividade estiver aberta, você consegue substituir. O que acontece? Eu tenho duas perguntas que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu fiquei com muita dificuldade para achar alguma fundamentação jurídica sobre o fumus boniuris e o periculum in mora. Eu não achei nada específico do Código de Processo Civil mesmo. Aí eu fui e tinha procurado na internet e achei o artigo 273. O antigo, né? Que era do CPC de Pois é, aí 73. eu queria te perguntar isso, porque eu não achei esse artigo no Vamos eu lá. queria te perguntar. É porque a fundamentação no CPC, gente, a respeito das tutelas de urgência, é no artigo 300 mesmo, que é só aquele artigo básico, né? Que fala a respeito do fumus boniuris, do periculum in mora. Não fala mais nada além disso, é só aquilo ali mesmo. No antigo CPC, a gente tinha a parte das tutelas antecipadas lá no artigo 273 e a parte das cautelares, salvo engano, a partir do artigo 800. E aí eu até falei com vocês. Pode falar. Eu achei esse daqui, ó. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar no do todo ou total em ou parte parcialmente. dos Isso é efeitos do da tutela 73. pretendida ao final do processo, quando se convencer da verossimilhança das alegações, né? Eu Não, sei. desde extinta a prova inequívoca, se convence esse mesmo. Isso, Esse é de 73. É porque esse é o artigo do Código de Processo Civil revogado que se refere especificamente à tutela antecipada. E aí o que acontece? No antigo CPC a gente tinha o artigo 273, que se referia à tutela antecipada, e a gente tinha um capítulo de cautelar, que, salvo engano, era a partir do artigo 800, que aí era o capítulo dedicado às cautelares. E aí o que aconteceu? O novo Código de Processo Civil, ele simplificou e colocou a mesma fundamentação, tanto se for tutela antecipada, quanto se for tutela cautelar. Então, vai ser a mesma fundamentação, que seria o fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, o indício de que você tem aquele direito, e o perigo in mora, que seria o perigo da demora.
né? Então, no mais, eu ia argumentar de forma, tipo assim, ela tem direito de receber e tentando argumentar dessa Beleza, isso forma. você pode argumentar. Você não vai achar no código nada além disso, entende? Na Isso. doutrina, talvez você encontre mais coisa além vai explorar um pouco mais essa questão da probabilidade do direito. Aquele artigo que eu disponibilizei para vocês, inclusive do Gerli, ele faz um pouco esse contraponto. Mas também não vai explorar muito, gente. Por quê? Porque, na verdade, é um conceito e vocês vão trabalhar o conceito no caso concreto. Então, essa questão da fundamentação, ela não é uma coisa que está pronta, que está posta. Você tem um conceito geral dessa fundamentação, que seria a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas aí você vai pegar isso e vai transformar isso no caso concreto. No caso concreto, qual que é a probabilidade do direito dela? O fornecimento que ela fez de pão de forma durante todo o período, as notas fiscais, ou os documentos que ela tem que comprovam esse fornecimento e a ausência de pagamento. Por outro lado, onde que está o perigo da demora? O perigo da demora está nas provas que ela colecionou autos referentes à dilapidação do patrimônio. Entende? Então, é uma coisa que vocês vão trabalhar essa fundamentação no caso concreto. Até porque depois, se ela for deferida, é aí que você vai editar a petição inicial. Então, é nessa parte aí que você vai colocar toda a fundamentação. Né? Exatamente. A tutela, gente, em si, ela é super simples, a fundamentação. Basicamente, é só a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Meu Deus do céu, onde é que eu vou achar alguma coisa no código? Não vai ter nada além disso. Tá. E aí, quando você for fazer o aditamento do pedido, aí sim você trabalha a questão da fundamentação do pedido principal. Então, se vocês identificaram ali, por exemplo, que a futura ação seria uma ação de execução, aí, quando vocês forem fazer o aditamento, que vocês vão trabalhar a fundamentação referente à execução. Se for uma ação de cobrança, a mesma coisa. Se a gente estivesse usando uma tutela cautelar antecedente, e aí a ação principal fosse, por exemplo, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, aí vocês também trabalhariam as questões referentes à união estável nesse segundo momento, entende? Então, a petição em si, gente, de tutela, ela é uma petição simples. Eu acho que talvez uma das dificuldades de vocês em fazer a petição é porque ela é muito simples. E aí vocês falam assim, nossa, mas ela é tão simples assim? Ela é simples, gente. Só que ela é um simples que vocês têm que tomar cuidado. O principal cuidado que vocês têm que ter é de não misturar tutela antecipada antecedente com tutela cautelar antecedente. Não sei se vocês usaram o modelo, espero que não, tá? Mas a grande maioria dos modelos mistura as duas tutelas. E isso eu sei porque eu já corrigi muita petição de aluno que pega modelo da internet sem tomar o cuidado de verificar se o modelo está correto ou não. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Se por um acaso começar a misturar artigo 303 e 304 com tutela cautelar, está errado. Por quê? Porque o artigo 303 e 304 ele é específico da tutela antecipada antecedente. Assim como também dos artigos 305 a 310 é específico da tutela cautelar antecedente. Então, você não pode misturar uma coisa com a outra. E tem muito modelo que acaba misturando uma coisa com a outra. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Mas, no mais, gente, é uma petição tranquila. Tem que ter valor de causa? Claro que tem que ter valor de causa. Por quê? Porque a questão do valor de causa, gente, é o valor que seria da execução, o valor que seria do débito. E tem que ter valor de causa porque é a primeira petição que vocês estão fazendo. Né? Então, vocês vão pagar as custas referentes a esse processo. E a gente já falou que quando a tutela for antecedente, tanto na modalidade antecipada quanto na modalidade cautelar, o valor da causa tem que considerar o valor da ação principal. Por quê? Porque ele serve como base para poder fazer o cálculo das custas processuais. E não há aditamento de custas. Né? O aditamento é só da petição. Não tem possibilidade de fazer um aditamento no pagamento das custas. Beleza, gente? Tranquilo? Muito obrigada. Eu tenho mais uma perguntinha também. Pode falar. Sobre a outra VA, que é para o dia 5/6. Porque eu já comecei a fazer e eu tinha dado uma lida sobre ela. E aí eu vi o seguinte, nas últimas questões, você pede para poder organizar cada procedimento especial. Isso. Até aí tudo bem. Só que você pede para esquematizar. Isso.
Aí, no caso, você pode só escrever o procedimento ou a gente vai ter que Vocês podem... fazer no Word, o passo a Não, passo, essas coisas a assim? esquematização, o que, Não sei, que eu não. quero que vocês façam, gente? Essa VA, ela vai ser utilizada para vocês como uma fonte de estudo, né? Então, assim, é uma VA que vocês vão estudar através dela. A esquematização, cada um faz de um jeito. Eu, por exemplo, Roberta, gosto de esquematizar fazendo os fluxogramas que eu passo para vocês, que eu acho que é mais fácil para mim entender o procedimento a partir do momento que eu coloco ele no papel em forma de um fluxograma, porque eu sei o que vem depois do que. Mas vocês podem fazer um mapa mental, vocês podem fazer uma esquematização por meio de tópicos, enfim, vocês têm a liberdade de construir o esquema de vocês da forma como vocês acharem melhor. Tá? Se vocês acharem mais fácil, por exemplo, só fazer assim, uma sequência com setinha, pode também. O que eu quero é que vocês encontrem uma forma de esquematizar o procedimento para conseguir estudar, entendeu? É isso. Então, a forma como vocês vão esquematizar, isso fica a critério de vocês, tá? Eu, por exemplo, gosto de esquematizar com setinha, fazendo fluxograma. Mas eu já vi também muito aluno que faz mapa mental da minha matéria e é super bacana. Então, se você quiser fazer um mapa mental do esquema, né, do procedimento, pode fazer. Se você achar que é legal, por exemplo, colocar um link, né, e algumas observações também, legal também. Vocês têm a liberdade de construir esses esquemas da forma como vocês acharem melhor. Por quê? Porque vocês é que vão estudar. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Alguém mais quer perguntar? Ou a gente já pode começar a matéria? Tranquilo? Então, outra coisa, gente. Eu vou mandar depois para vocês, acho que da sala de vocês, acho que tem uma pessoa só que não acessou, 1 ou 3 pessoas. Mas eu tô tirando um relatório lá no SF Web para poder verificar quantas pessoas já acessaram o sistema, né? Até mesmo para poder saber das dificuldades de vocês e tudo. Então, depois eu vou mandar no grupo alguns nomes e aí eu gostaria que as pessoas que eu mandasse no grupo me procurassem no privado para eu poder tentar entender um pouco o que está acontecendo, se está tendo alguma dificuldade, né, para eu poder auxiliar vocês, tá? Recado número 2. Para quem faz atividade jurídica, né, esse é só para quem faz atividade jurídica, e além disso, para quem cumpre aqueles atendimentos presenciais agendados, né, que seria o atendimento de casos reais do NPJ. A gente já teve um cumprimento de prazo essa semana. Eu vou cadastrar durante o final de semana mais um prazo, que vai vencer na segunda-feira, dia 4, tá? Então, vai ser um prazo aí um pouquinho mais longo para que vocês possam fazer e tudo. E assim eu vou cadastrando para vocês, né? Prazos de processos reais, tá? Quem ainda, porventura, não tenha entrado no grupo de processos reais de quem, né, trabalha com esses processos reais, depois entre no grupo, tá? É só procurar o representante de turma de vocês, ou mesmo, né, quando eu colocar o prazo no sistema, geralmente eu coloco o link do grupo para que vocês possam entrar e a gente fazer a discussão lá no grupo, tá? E eu estou à disposição. Roberto, pois não. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem lá no sistema Uhum. uma parte que está escrita assim, para apresentar declaração ou contrato e tudo, mas lá fala exceto estagiário. Por quê? Isso. É porque estagiário não junta ali. Estagiário vai em módulos, super estágio, cadastrar meu estágio. Anota aí. Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Claro. Repete, por favor. Módulo. Estagiário vai em módulos. Super estágio? Super estágio, isso. Cadastrar meu estágio. Sim. É porque eu não estava achando o local. Vai lá. Tá? E aí, você fala... na hora que você começar a cadastrar, estagiário? É por isso. É porque lá é só para quem é assessor jurídico, quem trabalha na área, entendeu? Tem gente que é contratado como assessor jurídico de grande escritório, enfim, que aí é seletista. Então, essa atividade que está aberta lá, né, é para eles postarem a declaração do escritório e a cópia da CLT. Quem é estagiário posta o contrato de estágio em outro lugar, que é nesse controle que eu tenho de super estágio. E aí, Caroline, se a instituição que você faz estágio tiver já convênio com a FAMIG, na hora que você começar a digitar os dados dela, já vai puxar esses dados,
porque eles já vão estar previamente cadastrados. Se por um acaso acontecer da instituição não ter convênio, aí você me procura que eu te mando a minuta de convênio, a minuta do contrato também, se for necessário, né, e tudo para você entrar em contato com a instituição que você faz estágio, para que eles possam providenciar esse convênio. O convênio não tem custo nenhum, nessa época que a gente está falando de pandemia, ele pode ser mandado por e-mail, depois manda uma via física para o Zé Carlos assinar, enfim. Mas a gente tem como viabilizar isso, aí depois você me procura. Beleza? Ah, não, tá ótimo, então. Tá ótimo. Então tá bom. Gente, alguma dúvida? Podemos começar nossa aula. Ficou alguma dúvida da aula passada referente aí à ação de exigir contas? Eu já fiz o videozinho do esquema, já está disponível lá no SF Web, né? O esquema também eu já tinha disponibilizado para vocês. E se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai passar para a matéria de hoje, que é um procedimento especial que está ligado à matéria de direito empresarial. Olha que delícia. Nossa, estou super animada. Vocês amam no direito empresarial, não amam? Eu sei que vocês amam o direito empresarial. Estou super animada para essa matéria. Então vamos lá, mas é legal, o procedimento é legal, eu prometo. Gente, Ele é pequenininho, parece, né? Ele é tranquilo, ele é bem tranquilo. Alguma dúvida, gente, relativa à matéria anterior? Ou a gente pode passar adiante? Podemos? Pode passar. Então vamos lá. Então vamos lá, queridos. Eu vou colocar... Oi. Então Eu falei, pode prosseguir. Então beleza. Eu vou colocar, Carol, vou colocar você no mute. Qualquer coisa você habilita seu microfone para poder fazer pergunta, tá, gente? Assim como todas as outras pessoas, que é pra gente poder ter um som assim mais limpo, tá? Então vamos lá. Hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho da ação de dissolução parcial de sociedade. Ela é uma ação que o procedimento é muito simples, né? É uma ação que o direito material vai estar lá na parte do direito empresarial mesmo, né? Relativa ao Código Civil na parte do direito empresarial, que vocês inclusive já estudaram, né? Imagino eu, essa parte. Se não estudaram ainda vão estudar, porque vocês ainda têm 2 direitos empresariais aí pela frente, um no 8º e um no 9º. Mas ela é uma matéria muito gostosa, ela é uma matéria bem tranquila, tá? E aí eu começo, né, essa exposição, gente, com um desafio. Quem leu meu material escrito, eu coloquei lá esse desafio, que seria: sempre vai ser necessário fazer essa dissolução parcial de sociedade? Sempre vai ser necessário recorrer a essa ação? Só que antes da gente responder esse questionamento, eu acho que é importante a gente entender por que existe essa ação de dissolução parcial de sociedade. E aí é interessante a gente entender como que era no antigo CPC e por que é que ela foi incluída no novo CPC. O que acontece, gente? Essa ação que a gente está estudando hoje, ela não tinha previsão dela em procedimento especial no antigo CPC. Então, ela é uma ação que foi construída pela própria jurisprudência, tá? Então, houve uma construção jurisprudencial dessa ação, e aí, quando o Código de Processo Civil sofreu a reforma, né, com a inclusão, o novo Código de Processo Civil, com a construção, elaboração do novo CPC, esse procedimento que já havia sido construído pela doutrina foi incluído como um procedimento especial agora regulamentado pelo Código de Processo Civil. O que vocês têm que pensar, gente? Que, às vezes, com a saída de um sócio da sociedade, né, existe o interesse de que essa sociedade ela continue. Então, essa ação de dissolução parcial de sociedade serve exatamente nos casos em que um sócio sai, seja por falecimento, seja por justa causa, seja porque ele não deseja mais participar da sociedade, então está exercendo seu direito de retirada ou de recesso. Então, por ele não ter mais interesse em participar da sociedade, ou por mesmo ser inviável a participação dele, né, porque ele morreu, por exemplo, tá? E aí há o intuito dessa sociedade continuar sem esse sócio que está saindo dela. Então, a gente precisa de uma ação, porque nem sempre é possível a gente resolver isso de forma amigável. Então, é necessário que exista uma ação para poder resguardar a sociedade, para que ela possa continuar, né, existindo.
E aí essa ação ela existe exatamente para poder possibilitar a saída desse sócio, né? Essa modificação na sociedade com a continuidade da mesma. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, não é sempre também, gente, que com a saída de um sócio, né, apenas essa sociedade ela vai continuar, tá? Às vezes, vamos supor que você tenha 4 sócios e aí um sócio ele resolve sair da sociedade, tá? Nesse caso, a gente pode pensar, mas ainda tem 3 sócios, então a sociedade vai com certeza continuar. Não necessariamente. Às vezes, gente, a saída daquele sócio, né, que está exercendo seu direito de retirada ou de recesso, ela é tão impactante ou aquele sócio é tão importante para a sociedade que a saída dele compromete a sociedade como um todo. E aí os demais sócios, os outros 3 sócios que permanecem na sociedade, eles podem entrar ali num consenso de que não há mais viabilidade de continuidade dos serviços. E aí o que acontece, gente? Não seria o caso de utilizar essa ação de dissolução parcial de sociedade, mas sim seria o caso de uma ação de dissolução total de sociedade, tá? Então, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é essa visão, né? Não necessariamente com a saída de um sócio haverá em todos os casos uma ação de dissolução parcial de sociedade. Haverá essa ação se por um acaso houver a informação de que há a vontade dos demais sócios de continuar a sociedade, a viabilidade de continuar essa sociedade. Se mesmo um sócio só saindo, gente, isso comprometer a estrutura da sociedade ou os outros sócios entrarem em um consenso de que não é possível a continuidade dos trabalhos sem aquela pessoa, então nós estaremos diante de uma dissolução total de sociedade. E aí, gente, o procedimento da dissolução total de sociedade é o procedimento comum, tá? Não é esse procedimento especial que a gente vai estudar hoje. Então, isso é extremamente importante. Isso é o que vocês chamam de pegadinha do malandro, né? Porque senão vocês olham lá e falam assim, mas saiu um sócio só, então a sociedade com certeza vai continuar. Não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado, tá? Com os elementos que forem trazidos para vocês num caso concreto, ou mesmo num caso hipotético, né? Numa questão de prova, por exemplo, relativa a essa necessidade ou essa vontade de continuidade da sociedade. Se houver isso, é dissolução parcial de sociedade. Se não, é dissolução total de sociedade, tá? Tem que tomar muito cuidado, gente, porque, inclusive, se alguém tiver intuito de fazer a OAB, essa é uma questão que já caiu na OAB e é uma forte candidata a ser cobrada novamente. E aí vocês têm que entender se ali há um intuito de continuar a sociedade para vocês moverem a dissolução parcial, porque se não houver esse intuito, aí é uma dissolução total de sociedade. E aí não é esse procedimento especial, é o procedimento comum. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Só para eu entender, a dissolução total, ela acontece pelo rito comum, então, no caso, ela é a regra. Caso eles optem por continuar, ocorrerá a dissolução parcial. Na verdade, você não vai colocar que ela é regra. Não é regra. É uma opção. Quando você, por exemplo, tem a saída de um sócio da sociedade, você tem 2 opções. Você tem a opção de continuar a sociedade com a saída daquele sócio, e aí, se não houver acordo entre eles, faz a dissolução parcial de sociedade, ou se houver um consenso de que não tem como continuar sem aquele sócio, aí você promove a ação de dissolução total da sociedade. Entendeu? Mas não coloca como regra, porque não é regra. Direito. Entendeu? Obrigada. Nada. Posso continuar, gente? Então, vou continuar. Aí, entendendo, então, essa questão relativa à dissolução parcial da sociedade, é importante que a gente agora volte para o desafio, né, que eu coloquei para vocês. Vai haver a necessidade de sempre se mover a ação de dissolução parcial de sociedade, gente? Vamos pensar, então, no caso, vou dar um exemplo com as pessoas que estão aqui. Vamos supor que a Cristiele, a Verônica e a Ana Cristina são sócias, tá? E aí a Ana Cristina, ela resolve exercer o seu direito de retirada, ela sai da sociedade, né? E motivadamente ela sai da sociedade, tá?
E aí, o que acontece? Existe o intuito de continuar a sociedade só com a Verônica e com a Cristiele. Nesse caso, gente, necessariamente eu vou ter que fazer ação de dissolução parcial de sociedade? Sim ou não? Gente. Tem a intenção de continuar? Sim, tem intenção de continuar. Mas e se tiver consenso entre eles? Não existe a possibilidade da gente resolver isso de forma extrajudicial? Não existe a possibilidade do contrato mesmo dispor a respeito dessa possibilidade de uma dissolução parcial? Existe isso, gente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não há necessidade da ação em todos os casos. Por quê? Porque, às vezes, é possível a gente fazer essa ruptura parcial dos vínculos societários sem a necessidade da ação. E aí, quem estiver acompanhando, por exemplo, o meu material, né? Vocês vão ver que eu coloco, inclusive, essas 3 possibilidades. Tá? Eu coloco aí para vocês. Se tiver morte do sócio, né? Sócio morreu. Tem algumas situações previstas no artigo 1028 que vão dispensar a ação judicial. Qual? Contrato dispor pela não liquidação da cota do sócio falecido. Se os sócios remanescentes, por exemplo, optarem pela dissolução total, ou se os sócios remanescentes fizerem um acordo com os sucessores do sócio falecido, com os herdeiros do sócio falecido, para poder substituir esse sócio dentro da sociedade. Então, não vai ter necessidade de judicializar, gente. Uma outra situação, isso tudo está no meu material. Uma outra situação, gente, caso de exclusão do sócio, que também pode acontecer de forma extrajudicial nos termos do artigo 1085, tá? Lá do Código Civil. E aí é quando, né, a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão agindo em desacordo com os objetivos da sociedade, né? Estão colocando a sociedade numa situação grave, numa situação que seria incompatível com os objetivos da sociedade. E aí a gente pode fazer exclusão extrajudicial desse sócio ou desses sócios. E no último caso, gente, que é um caso que é super bacana, tá? É a possibilidade de resolver essas questões referentes aí à sociedade, gente, na arbitragem, tá? Eu não sei se vocês todos já estudaram arbitragem, mas a arbitragem ela é um procedimento fantástico para a sociedade, principalmente quando a gente fala em sociedade de capital aberto, SA. Por quê? Porque o procedimento da arbitragem, ele é um procedimento que ele é totalmente sigiloso. Ah, professora, mas a gente não tem processo que tramita em segredo de justiça? Tem processo que tramita em segredo de justiça. Lá na plataforma do SF Web, por exemplo, tem vários. Só que vocês conseguem acessar esse processo? Conseguem. Por quê? Porque estão matriculados na disciplina. Porque, né, no caso, tem que cumprir um prazo desse processo. Vocês conseguem acompanhar, porventura, uma audiência na vara de família? Consegue. Se o juiz autorizar a sua entrada e se as partes concordarem, você consegue assistir a audiência. Na arbitragem, gente, não tem isso não, tá? Você não consegue assistir uma sessão arbitral, de câmara arbitral, de jeito nenhum. Você pode pedir, você pode falar assim, não, é porque eu quero ver como é que acontece. Não pode. Por quê? Porque o procedimento é totalmente sigiloso mesmo, tá? E aí, para a SA, para a sociedade em geral, gente, é muito bom. Por quê? Porque aquelas questões que, por exemplo, poderiam trazer uma repercussão negativa para a sociedade, elas não serão de conhecimento geral da população. Elas serão resolvidas num lugar em que há um sigilo absoluto em relação às questões que são ali resolvidas. Então, como a gente está falando de direitos disponíveis, patrimoniais, é possível que haja aí a solução referente a esses problemas na sociedade junto a uma câmara arbitral. Beleza? Tranquilo, gente? E aí a arbitragem, isso, exatamente. Isso mesmo, Cristiane. E aí, gente, a arbitragem, ela é um procedimento pago, né? E ela é um procedimento que é reconhecido pelo Poder Judiciário. Você sabe, inclusive, que a sentença dada pelas câmaras arbitrais é um título executivo judicial. A gente já estudou isso no semestre passado, né? As decisões deles
das câmaras arbitrais são legítimas, elas não serão revistas pelo Poder Judiciário, nada disso, a gente sabe disso, né? Então, assim, é algo que é interessante, tá? Aí me perguntaram de manhã, professora, mas isso tem que estar no contrato social da empresa para poder você resolver, ou no estatuto, no caso de uma sociedade em capital aberto, para que a gente vá recorrer à arbitragem para poder resolver? Ô, gente, não necessariamente. Se por um acaso houver um interesse da sociedade de resolver todas as demandas perante uma câmara arbitral, é recomendável que isso seja colocado sim no contrato social, tá? É recomendável que seja colocado sim no estatuto nessas sociedades de capital aberto. Mas se excepcionalmente não houver essa previsão e a sociedade optar por fazer, né, esse procedimento junto com o sócio na Câmara Arbitral, totalmente legítimo. O que vai trazer de impacto, gente, é que se houver essa cláusula no contrato social, e se a pessoa, né, se o sócio, por exemplo, ele ingressar em juízo com uma ação de dissolução parcial de sociedade, o que vai acontecer é que o juiz vai verificar que existe uma cláusula compromissória no contrato social, né? Obviamente, sendo ali invocada pela parte ré. Então, vamos supor, vamos dar um caso aqui concreto. Vamos supor que o Eduardo ele sai da sociedade e ele ingressa com uma ação de dissolução parcial da sociedade, tá? Só que no contrato social, gente, dispunha a respeito de qualquer tipo de conflito ser resolvido perante uma câmara arbitral. O que acontece? A sociedade tem que fazer essa alegação em sede de contestação, preliminar de contestação. Vocês já estudaram isso, né? Tá lá no artigo, salvo engano, 331. Deixa eu confirmar aqui, tá? Que é a necessidade de se alegar essas questões sob pena 337, né? É uma preliminar de contestação. Inclusive, o juiz não pode analisar de ofício, né? Ele só pode fazer isso se a parte suscitar. Então, a sociedade, ela colocaria em preliminar de contestação a existência dessa cláusula compromissória. Sendo acolhido pelo juiz essa alegação da existência da cláusula compromissória, o processo seria extinto sem resolução do mérito e a questão seria resolvida perante a Câmara Arbitral. Então, essa questão sendo colocada de dirimir os conflitos perante uma Câmara Arbitral traz uma segurança em relação aos conflitos societários, porque existe ali a segurança de que qualquer conflito vai necessariamente ser resolvido perante uma Câmara Arbitral. Beleza? Vocês lembraram que vocês estudaram isso? Assim, né? A respeito dessa questão da contestação, da preliminar de contestação. Vocês lembraram disso? Sim? Gente. Mais ou menos, né? Sei lá. Não lembrava disso, não. Mas depois dá uma lida, gente, no artigo 337, tá? Que aí tem as matérias que são de ordem pública e tem duas matérias que necessariamente têm que ser suscitadas pelo réu. Se elas não forem suscitadas pelo réu, o juiz não pode conhecer de ofício. A primeira delas é a questão da incompetência relativa e a segunda é a existência da cláusula compromissória. Tá? Então, aí a parte ré tem que alegar a questão da cláusula compromissória para que o juiz ele possa analisar e reconhecê-la. Né? E se a sociedade, por exemplo, deixar para lá isso, professora, vai tramitar o processo normalmente na esfera judicial. Isso beleza? É só para câmara arbitral ou é para qualquer tipo de situação? Não, se tiver cláusula compromissória e não for contrato de consumo, né? Isso aí, qualquer contrato que dispuser da cláusula compromissória e não for contrato de consumo, porque contrato de consumo, essa cláusula não tem validade, tá? Uhum. Se não for, aí o réu, ele tem que alegar isso em sede de preliminar de contestação. Se ele não alegar, prorroga-se a competência do judiciário. Isso é em qualquer caso, tá? Tanto isso quanto em relação também à incompetência relativa. Tá lá no 337. Depois acho que é interessante vocês darem uma olhada. Foi exatamente. Isso mesmo, Cristiele. Aula que vocês tiveram de processo civil 1. Belezinha, queridos? Bom, então podemos continuar?
Ah, professor, e quais situações que essa ação de dissolução... Isso, inciso 2 e inciso 10, exatamente. E quais situações, por exemplo, seriam tuteladas por essa ação de dissolução parcial de sociedade? Caso de falecimento do sócio, caso da exclusão do sócio, ou caso do exercício de retirada ou de recesso do sócio, tá? E aí, gente, essa ação, ela tem algumas peculiaridades, né? Esse procedimento, ele começa no artigo 599 e ele vai até o artigo 609, tá? Tem 10 artigos que tratam aí a respeito dessa ação. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a petição inicial, ela pode ter 2 pedidos feitos de forma cumulada ou de forma independente. Então, gente, eu posso ter por objetivo da ação de dissolução parcial de sociedade só a questão da resolução da sociedade, que seria basicamente a alteração no contrato social, tá? Né, para que houvesse ali uma regularização desse contrato social, tá? Então, com a retirada desse sócio, né, com a saída desse sócio. Pode ter por objetivo, gente, a apuração dos haveres. O que é essa apuração dos haveres? O valor da cota-parte que o sócio que está saindo da sociedade, que faleceu ou que foi excluído, teria direito de receber. Como também é possível eu fazer a acumulação dos 2 pedidos. Pedir a resolução da sociedade e a apuração dos haveres. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos supor o caso da sociedade entre a Cristiele, a Ana Cristina e a Verônica, tá? Ana Cristina resolveu sair da sociedade. Ela e as meninas conseguiram fazer um acordo e houve uma alteração no contrato social. Ana Cristina não faz mais parte do contrato social. Beleza, mas Ana Cristina não recebeu a cota-parte dela, não recebeu os haveres. Então, Ana Cristina, ela pode fazer a ação de dissolução parcial de sociedade objetivando o recebimento dos haveres? Sim. Outro caso, Ana Cristina recebeu a sua cota-parte amigavelmente, mas está acontecendo uma resistência por parte da Verônica e da Cristiele de fazer alteração no contrato social, de fazer essa mudança na resolução da sociedade. Então, a Ana Cristina, ela pode utilizar essa ação visando a resolução da sociedade, essa alteração no contrato social? Sim. Ou exemplo número 3. Ana Cristina saiu brigada da sociedade, entrou em contato com as meninas e elas estão irredutíveis. Falaram que não vão fazer nem alteração contratual e também não vão pagar a cota-parte dela. Nesse caso, então, ela vai fazer uma ação com os pedidos cumulados. Ela vai pedir a resolução da sociedade e a apuração dos haveres. Tá? Então, isso é muito importante. Essa ação ela pode ter os 2 pedidos feitos de forma independente, como também pode ser feito o pedido de forma cumulada. Não há necessidade de sempre cumular os 2 pedidos. Ok, gente? Belezinha? E aí, o que acontece? A petição... beleza. A petição inicial, gente, tem uma outra peculiaridade, tá? Ela vai seguir os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Vocês vão ver que nesse procedimento, bem como, né, na grande maioria dos procedimentos especiais, não tem previsão de audiência, de conciliação ou mediação, gente, tá? Isso é procedimento especial, ok? E aí, gente... vocês vão utilizar, né, o artigo 599, que é referência ali para que haja a formulação dos pedidos na sua petição, e o artigo 600, ele vai falar um pouquinho a respeito da questão da legitimidade, né? E a partir do artigo, deixa eu confirmar aqui, o artigo 601, ele fala a respeito da questão relativa aí à citação dos réus para poder responder aos termos da ação. O que acontece, gente? Necessariamente, tá? Isso é obrigação, ok? A petição inicial tem que necessariamente ser instruída com o contrato social ou o estatuto, se a gente estiver falando de sociedade de capital aberto, tá? Isso aí, gente, é requisito essencial da ação.
Se por um acaso, gente, acontecer, e aí está no parágrafo 1º do artigo 599, se por um acaso acontecer, gente, dessa petição inicial ser formulada sem o contrato social ou sem o estatuto, né, não ter sido juntado aos autos do processo, esses documentos, o juiz, ao analisar a petição inicial, vai determinar a emenda da petição. E se não for feita a emenda, haverá o indeferimento e a extinção do